Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as gachetas de compressão. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E se você já nos acompanha, eu te convido a nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Que além de nos ajudar, você também vai ter acesso a materiais exclusivos. Uma outra maneira de nos ajudar é através do botão Valeu Demais. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo. Primeira coisa é o que é a gacheta? O que seria essa gacheta que nós estamos falando? Bom, a FSA ou a ESA são duas instituições diferentes. FSA é Fluid Sealing Association, ou Associação de Vedação de Fluidos, alguma coisa assim. Eu não sei como é que fala, qual seria a melhor tradução para português. E a ESA, que é a Europe Sealing Association, que é a Associação de Selagem Europeia, ou Europeia de Selagem, alguma coisa dessa ordem. Mas são duas instituições que tratam, né, de relacionadas à vedação de um modo geral. Elas duas, né, elas se juntaram e fizeram um manual em conjunto. Então existe um manual da EFSA e ESA. É a mesma coisa, é um documento só. E no nosso caso aqui no Brasil, a ABMAC, ela traduziu esse manual, né, e distribuiu para os seus associados. E ela define, então, nesse manual da seguinte forma: que gacheta é um elemento pré-formado que tem estrutura flexível e que é usado para impedir ou reduzir a passagem de um fluido por uma determinada região. E essa determinada região, no caso de equipamentos rotativos, é chamado de caixa de gachetas. Então, a própria FSA e ESA, elas trazem uma definição tendendo, digamos assim, para os equipamentos industriais rotativos de um modo geral. Mas, pela definição, eu tenho um elemento pré-formado. Ele é flexível e ele é empregado para impedir ou reduzir a passagem de fluido. Eu posso chamar esse elemento, esse componente, de gacheta. Então, por que eu estou falando isso? Porque nos equipamentos rotativos, eu que vim, né, minha principal experiência é com equipamentos rotativos, eu só falava de gacheta sempre pensava em bomba, né, compressor, pensava, né, também é usado em equipamentos alternativos, né, reatores e por aí vai, né, que usam gachetas. Mas você tem, por exemplo, os trocadores de calor a placas, que a vedação entre uma placa e outra é feita por um elemento que também é chamado de gacheta. Por quê? Porque ele é um elemento pré-formado, né, normalmente um elastômero, ele é flexível e ele é empregado para impedir o vazamento. Então, nesse caso, né, também é chamado de gacheta. Então, você pode achar essa terminologia gacheta sendo aplicada em vários universos diferentes. Como eu disse, né, a FSA e SA, ela traz uma definição tendendo para equipamentos rotativos, porque ela fala de caixa de gacheta. Mas no caso dos trocadores à placa, você não tem uma caixa de gacheta lá para utilizar, né? Então, a gente pode generalizar isso ainda mais, além do que a FSA e ESA também disseram, né? Voltando aqui para a apresentação, então, as gachetas, né, podem ter vários tipos em função disso, né? Elas podem ser, então, conformadas, elas podem ser injetadas ou vulcanizadas. Injetadas, né, que ela vai ser injetada no molde, vai ter um formato específico, e vulcanizadas quando é usado, né? Eu não sou muito especialista nessa parte de processo de fabricação, mas essa terminologia vulcanização ela é muito utilizada quando você envolve borracha, que seria como se fosse um endurecimento da borracha. Quando ela endurece mais do que deveria, ele diz que a borracha vulcanizou, né? Eu entendo vulcanizou, me faz lembrar vulcão, mas essa é a terminologia que é utilizada aí nesse segmento. Então, o endurecimento dessa injeção, né, pode ser chamado de vulcanização também. E as gachetas usadas principalmente em válvulas e em equipamentos rotativos, que são as gachetas trançadas e entrelaçadas, né? Então, trançada é uma coisa, entrelaçada é outra. Embora seja muito parecido, vai mudar a resistência de cada uma delas e também a flexibilidade. Bom, falando das gachetas conformadas, elas vão ser conformadas num formato específico.
No caso aqui que nós temos na imagem, nós temos aqui vários anéis, e esses anéis são a base de grafite, e são anéis que são prensados, né, conformados, né, mecanicamente. Então eu tenho, né, uma pasta, um pó de grafite, e aí eu vou ter a forma e tudo mais, e eu vou apertar isso, né, e ele forma esses anéis que eu vou utilizar. Isso é um dos tipos, né, de gachetas conformadas. Elas são bastante utilizadas em válvulas ou equipamentos rotativos, até pelo seu formato aqui circular, né? Então esse seria, eu conheço particularmente só com grafite, né? Pode ser que exista outros materiais, mas eu particularmente só conheço com grafite. Bom, as injetadas ou vulcanizadas, elas têm formatos distintos. Então aqui eu tenho vários elementos que podem ser chamados de gacheta, né? Que eu tenho aqui esse formato aqui, né? Se fosse cortar, pode parecer um C, né? Eu não sei como é que, se tem algum outro nome isso aqui, mas de um modo geral isso aqui também pode ser chamado de gacheta, né? E eu tenho, por exemplo, esse outro formato aqui, que ele é circular também, mas tem, né, essa ponta aqui mais, parece um telhado, né, de casa, né, circular aqui, é um outro formato também, é uma gacheta conformada. E aí você pode falar assim, mas se pegar essa marronzinha aqui, parece um retentor. Sim, só que o retentor costuma ter mola, né, uma mola aqui na parte central, e ele tem um formato de lábio também, né? Então isso aqui não seria um retentor, é uma gacheta mesmo, né? Então pode levar a confundir às vezes esses tipos de gachetas aqui. Normalmente quando falou em gacheta de um elastômero, é uma gacheta de borrachas, que nem essas que nós estamos mostrando aqui. Mas nem todas são borrachas, poderia ser a base plástica também, como essa azulzinha aqui, mas como eu disse, existem vários tipos. E são usados principalmente como vedação estática, né, em montagens de equipamentos e tudo mais. Bom, e as gachetas entrelaçadas ou trançadas são gachetas, né, que elas têm, essas aqui da foto, são gachetas entrelaçadas, né, isso aqui é uma imagem do pessoal da LGT, Juntas LGT, até me arrumaram alguns modelos que eu vou mostrar para vocês aqui. E o que muda é a maneira como essa aqui é feita à base de fios, né? Em fios diversos materiais. E a máquina vai entrelaçar quando ela, né, mistura mais uma linha com a outra. E a trançada eu só tranço, né? Como se fosse uma trança de cabelo. Então a quantidade de interação que você vai ter entre, né, uma gacheta entrelaçada e uma trançada um pouquinho diferente. Então, só para você visualizar a diferença, eu tenho aqui então duas gachetas. Esta seria uma gacheta trançada. Então, se você olhar aqui, a quantidade vamos dizer, interação, né? Não dá para ver direito. Aqui agora ficou legal. A quantidade, né, de interação entre os fios é menor do que uma gacheta trançada, interlaçada, aliás. Aqui então nesta aqui eu tenho uma interação maior. Se eu pegar uma outra aqui, vou pegar a pretinha aqui, fica mais fácil de ver. Essa aqui você percebe nessa pretinha que você vai ter um relacionamento entre, né, as diversas os diversos fios, eles acontecem de uma maneira mais intensa, né? Consequentemente, o que muda, ó, essa gacheta trançada, ela é mais molinha, enquanto que a gacheta entrelaçada, ela é um pouco mais dura, ó, tô tendo que fazer mais força, aqui, ó, você vê, ela para mais, ó, e essa aqui, ela é mais molinha, ó, eu faço menos força na trançada do que na entrelaçada. Mas assim, em termos de funcionalidade, nós estamos falando da mesma coisa, né? Aqui eu tenho um determinado material, isso aqui me fugiu agora, você dá para ver até as abinhas aqui que saiu a proteção. Mas eu tenho as gachetas mais comuns utilizadas em equipamentos rotativos, ou elas são à base de grafite, e nesse exemplo aqui a gente tem grafite e aramida. Esse material amarelo aqui é um material para deixar as quinas mais reforçadas, que é onde tem o maior esforço da gacheta. Eu tenho, por exemplo, um outro exemplo aqui de uma gacheta. Veja que ela é preta. Se ela é preta aqui, ela é também de grafite, ó, se você olhar aqui.
ela é também de grafite. E essa parte esbranquiçada que você está vendo aqui é uma solução que o pessoal coloca e depois resseca à base de Teflon. Então, esse aqui é quando o pessoal fala gacheta de grafite teflonada, é exatamente essa aqui, que você tem essa solução aqui de Teflon, né? E quando seca, forma essa capinha aqui em cima da gacheta e vai trazer vai deixá-la mais lisa, né? O Teflon tem uma rugosidade bem baixa, né? Ele deixa a superfície mais lisa. Consequentemente, eu consigo apertar mais a gacheta e o vazamento dessa gacheta aqui vai ser menor. Existe, por exemplo, também a gacheta totalmente de Teflon, como essa aqui, né? Que você pode visualizar aqui. Estou tentando colocar num ângulo aqui que dá para você ver. Então, ou seja, essa aqui é só Teflon. E aqui essa outra gacheta, ela é Teflon e ela também tem essa coisinha branca que eu falei para vocês. Então, ela é Teflon teflonada, né? Então, ou seja, para essa gacheta aqui, ela tem um comportamento ainda maior, melhor do que só Teflon, né? Então, isso aqui é alguns exemplos, eu tenho vários aqui, mas eu não vou ficar mostrando, senão a gente vai acabar avançando muito, né? Muito no vídeo e acaba ficando muito longe. Mas basicamente o que a gente tem quanto o tipo de material que você vai escolher para a gacheta, depende das condições operacionais, temperatura, de produto químico, de pressão de trabalho, o tipo de trabalho, né, se vai ser uma para, digamos, para equipamento rotativo ou para válvulas e por aí vai, né? Então depende do que você vai aplicar, você vai escolher materiais diferentes, né, que vão trazer. Por isso que existe, né, um monte de tipo de gacheta, né? Não existe um tipo, né? O pessoal acha que é só o grafite e Teflon. Não, tem uns mais de 20 tipos de gacheta e cada um para aplicações diferentes. Consequentemente, o preço muda. Aí custa mais caro, custa, mas dura mais, veda mais, enfim. Então tem essas questões também. Voltando aqui para a apresentação, né, eu trouxe aqui a máquina só para ilustrar como é que faz a gacheta, né? Então, se você olhar aí, são vários rolos, né? E a máquina vai trabalhando ali e vai entrelaçando, né? Uma máquina de entrelaçamento de gacheta. E aí, para cima ali, né? Pode ver aqui em cima, tá saindo a gacheta feita, né? E aí, à medida que você precisa, né, de mais tamanho, você passa uma gacheta menor e passa de novo, né? E ela vai aumentando de tamanho até chegar no tamanho que você precisa, né? Bom, como que funciona a gacheta, né? A gacheta funciona por compressão, né? As gachetas, vou falar mais da entrelaçada, porque é onde eu tenho mais experiência, mas as outras também, todas elas vão ser comprimidas ou esticadas, mais ou menos o que a gente falou lá com o anel O, né? E o princípio de funcionamento das gachetas, eu sempre tenho um elemento chamado prensa-gacheta ou também chamado de preme-gacheta. E nesse caso aqui, à medida que eu vou apertando esse camarada aqui, essas gachetas vão se deformando, por isso que é chamado de gacheta de compressão, que você comprime essas gachetas e você com isso reduz o espaço. No caso de equipamentos rotativos, você não pode apertar muito, senão você pode travar o eixo, pode chegar, em casos extremos, queimar o motor elétrico por conta disso, ou vai desligar por aquecimento. Mas no caso de válvulas é bastante comum você apertar bastante, porque a válvula vai ter um movimento de vez em quando só, né? Não é igual o equipamento rotativo que vai ter o tempo todo, né? E se esse assunto, vedação industrial, né, te interessa, a gente está planejando aí uma turma ao vivo, vai ser a primeira turma ao vivo de vedação industrial que a gente vai fazer, que vai ser, o planejamento é para dia 6 agora de fevereiro. Caso você tenha interesse de participar, você pode mandar para a gente mensagem no WhatsApp, que aí se for ter mesmo, a gente manda mensagem para você poder participar, né? Então fica aí o convite para você participar desse treinamento com a gente aí sem ser semana que vem, na outra, se não me engano, a gente vai ter esse treinamento, né? Então, se você que não quiser, não quer fazer o treinamento, dá uma olhada no canal, tem bastante vídeos aí sobre o assunto, né? Que você pode ficar a par também. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.